Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais, passando aqui para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer todos os inscritos no meu canal, um abraço, Muito obrigado. Que nosso Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, sua família e seu trabalho. E muita saúde, muita paz no seu coração. E você que não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui de Ezequiel 37, ali do Vale de Ossos Secos, Uma profecia que Deus dá uma visão a Ezequiel, nessa época de Ezequiel, na época da geração de Ezequiel, que Ezequiel estava vivendo lá em Israel. Ezequiel era um profeta, estava vivendo numa época onde que os habitantes de Israel naquela época, ele estava fraco na fé, ou morto espiritualmente falando. Mas o que eu acho interessante, o que sempre achei interessante, que eu era do sistema religioso, vocês sabem, que eu já falei aí, que eu fiquei 15 anos lá no sistema religioso, e tinha o dia dos cultos, desses cultos que era das profecias, ou seja, das profetadas dos pastores. Então, eles liam esse texto, eles não liam ele todo, Eles não liam o texto todo, geralmente eles liam aqui uns 2 ou 3 capítulos, e ali entrava em campo já as línguas estranhas, na igreja toda, o alabaxúria, que eu tinha medo daquilo. Aqueles irmãos que falam assim, se não tiver sapateado, se não tiver fogo, para mim não teve culto. Muitos irmãos gostam dessas coisas. Eu não sei se na sua igreja aí tem isso, mas nas igrejas que eu passei, umas 2 delas geralmente tinha. Uns irmãos que gostavam de sapateado e gostavam de profecia. E cada final de um versículo era uma língua estranha e uma profecia para um irmão daqueles ali, da igreja. Sempre tinha um irmão que Deus mandou uma mensagem, o pastor dava aquela mensagem para aquele irmão, nessas profecias. Mas será que essas profecias de Ezequiel 37, será que essa profecia, dessa visão desse vale de ossos secos, será que era para o Brasil? Será que era para Minas Gerais? São Paulo? Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro? Brasília? Bahia? Ou para uma nação específica, que nem era uma desses lugares que eu estou falando, ou para a África, ou a Itália? Entende? Por que eu estou falando isso? Porque com certeza não era para essas nações, exclusivamente uma nação. Essa profecia ela tinha endereço, ela tinha nome. Então não era para a nossa época, não era para a nossa época, com certeza, e não é para o futuro. Com certeza não é para o futuro. Está registrado na Bíblia, por que está registrado na Bíblia? Porque foi uma passagem que aconteceu, foi uma profecia que aconteceu para uma nação, e geralmente essa nação com certeza viveu essa profecia, e com certeza foi um despertar de Deus para aquela nação. Vamos começar lendo aqui a partir do versículo 1 de Ezequiel 37, para nós entender. Veio, Ezequiel relatando, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, sobre mim não, sobre Ezequiel, e ele me levou no espírito do Senhor, presta atenção, levou ele, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Então Ezequiel fala que Deus, a mão tocou ele em espírito e levou ele no vale que estava cheio de osso. Ezequiel continua relatando no versículo 2. E me fez andar ao redor deles, dos ossos, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos.
Mas esses ossos não é literal, isso é uma visão que Ezequiel teve. Ele andou ali, Deus fez ele andar ali em torno daqueles ossos ali e mostrar para ele entender que a nação de Israel estava morta espiritualmente falando, na presença de Deus. Nada mais era de que isso. Não era que aqueles ossos ali que ele viu naquela visão ia reencarnar, ia juntar e viver e sair andando. Não, longe disso. Deus mostrou para ele ali aqueles ossos para Ezequiel entender como estava a nação de Israel, né? Aquela geração ali, geração junto Ezequiel, aquele povo que vivia ali junto com Ezequiel. Praticamente Deus está mostrando para Ezequiel que aquele povo estava morto espiritualmente. Versículo 3. E ele me perguntou, ele quem? Deus, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí Deus pergunta para ele, faz uma pergunta. Ezequiel, esses ossos podem viver? Para ele entender que aqueles ossos que não tinham vida, que estava seco, que estava esquecido, poderia viver? Ou esse povo que está longe de mim, longe de Deus, esse povo que está fraco na fé, que me esqueceu, esse povo pode viver? Era nesse sentido, e respondi, Senhor, Ezequiel falando, respondi, Senhor Deus, tu sabes. Entendeu? Ezequiel já joga para Deus, agora o Senhor sabe. Tu sabes, Senhor. 4. Então me diz, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, era isso aqui que Ezequiel ia falar para a nação de Israel. Não era para os ossos, mas na frente nós vamos ver isso. 5. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Entende? Deus falando com Ezequiel está narrando no sentido como se fosse ossos, mas não era ossos. Vamos ver mais na frente. Só que cada final de um versículo desse, o pastor solta uma labachúria, entende? Uma língua estranha ali, que nem ele sabe o que está falando, entrega uma profecia para alguém, e a igreja pega fogo ali, que o povo gosta disso, o povo gosta dessas coisas, entende? Muitos irmãos aí do sistema religioso gostam dessas coisas, eu falo com autoridade porque eu era de lá. E ali o pastor é aquele que não trabalha, aquele que não preocupa com nada, ele fica sabendo da vida dos outros para saber que alguém ali ou está fraco na fé ou vai sair alguma coisa. O pastor sabe e ele deixa para esses dias. Aí ele joga essa profecia na igreja e aí a igreja pega fogo. E aí vai sapateada, línguas estranhas por todo lado dentro da igreja. Aí o povo quer mostrar também que está em espírito, que está firme ali na presença de Deus, entende? Mas essa profecia não tem nada a ver conosco. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fogo da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aqui agora eles mudam até o tom de falar, os pastores. Quando nesse final aqui do versículo 6, eles mudam, e saberei que eu sou o Senhor, meu irmão. E ali aquela coisada. É simples os meus vídeos, entendeu? Mas eu estou tentando mostrar para você que tem coisas que não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Tem coisa que está aqui escrito, sim, está na Bíblia, eu creio que aconteceu. É uma profecia já passada, inaugurada. Não é uma profecia para o futuro, não é uma profecia para hoje. É uma profecia para uma nação específica. Nós vamos ver isso mais na frente, versículo 7. Profetizei, Ezequiel contando, profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, quanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Então aqui as coisas entraram no eixo, entende? As coisas se entraram no eixo.
Mas Ezequiel está falando ali daquela visão que ele estava tendo, entende? Ele está narrando, fazendo uma narrativa ali de uma visão e contando a história de Israel, da nação de Israel da sua época. Ali as coisas, quando ele profetiza, entra no eixo. O povo escuta a voz de Ezequiel, a mensagem que Deus tinha mandado passar para eles, para aquela nação, aquela geração de Israel que vivia junto com Ezequiel. Isso não é para o futuro, não é para agora. Isso foi a profecia de Deus para aquela nação. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então, ele está narrando, fazendo uma narrativa da visão e falando da nação de Israel ao mesmo tempo. Ezequiel 37, versículo 9. Então me disse, profetiza ao fôlego da vida. Profetiza ao filho do homem e diz ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Presta atenção. Então, na visão que Deus estava dando a ele, ele viu tudo, o que acontecia. O povo morto, o povo fraco, espiritualmente morto. Então, quando Deus mostra, essa nação está desse jeito, mas você vai fazer um avivamento, né, através da minha palavra. Você vai dar um sacode neles, entende? Vai dar um avivamento nessa nação, para eles acordar. E assim aconteceu. Presta atenção. Eles não, daqui para o final dessa profecia aqui, dessa visão de Ezequiel, eles não lê. Aqui agora eles terminam e ali a igreja fica toda em alvoroço, né? Aquele alvoroço na igreja, é um falando língua estranha de um lado, outro falando de outro, outro sapateando ali no meio, né? Meu cabelo chegava de arrepiar ali no meio, ficar arrepiado ali, porque muitas vezes quando você está num culto carnal desses, que é só carne, você não vê nada de espírito ali, é aquelas profecias falsas, entende? Aquelas profecias que Deus não mandou falar coisa nenhuma. Então ali a gente, ou por medo, a gente às vezes, ou porque está na carne também, quando eu estava lá no meio era uma carne, não gosto nem muito de tocar no assunto, porque a coisa não era muito lá essas coisas, muito boa nesses cultos de... Geralmente eu falo culto de profecias, que ali eles davam as profetadas deles, entende? Ezequiel 37:10, profetizei, Ezequiel falando, pois como ele me ordenaram, então o fogo da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ali o povo acordou, né, espiritualmente falando, já ficou pronto, firmes, né, na palavra. Agora, o mais legal é no 11. É aqui que nós entendemos que a profecia não era para mim, não era para você, não era para o Brasil, entendeu? Essa profecia, ela tinha endereço e nome. Ela tinha endereço e nome para quem ela era. Presta atenção no versículo 11. Eu vou ler aqui, mas você tem uma Bíblia na sua casa, lê na sua Bíblia. Você pega lá Ezequiel 37 e lê esses versículos que eu estou lendo. Que não precisa eu estar chamando a sua atenção. Não é nada disso. Você vai na sua Bíblia e lê. Eu não estou aqui querendo fazer você acreditar numa coisa que às vezes você vem há muito tempo, né, acreditando daquele jeito e eu estou falando de outro jeito. Aí você, peraí, mas esse irmão tá... Não, eu não estou contra você que é dessa igreja, que está nesse sistema. Eu não sou contra você. Eu não estou contra nenhum irmão que está
Eu só estou lendo do jeito que está escrito e para quem foi escrito. E lendo para que você acorde, né? Faz igual o nosso irmão Júlio Chaves. Acorde, filho de Deus. Acorde, povo de Deus. Você foi enganado. Entendeu? É nesse sentido. Não é porque eu descobri. Não descobri nada disso. Já está escrito na sua Bíblia. Lê lá que você entende o que eu estou falando. Ó. Versículo 11. Presta atenção. Eu li o 10, agora vamos para o versículo 11. Então me disse, filho do homem, quem Deus disse a ele, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha aí para quem que era. Os ossos que eles viram lá não era osso, era só uma visão, entende? Deus não fez aqueles ossos virar gente, não, ele era uma visão que Deus estava mostrando que aquele povo estava morto, espiritualmente falando, estava seco, estava esquecido, entende? Então essa profecia, ela vem nessa visão, e eles não lêem toda, eles lêem ali só uns 3 ou 4 versículos, e aí eles fazem uma pregação em cima disso, fazem um barulho, faz aquele alvoroço todo ali, e aí entrega a profecia para toda a igreja, entende? O povo gosta de ouvir profecia, e aí acaba passando em branco, mas eu vou ler ela toda. No versículo 11 eu vou ler de novo. Ó. Então me disse, filho do homem, isso aqui é Ezequiel falando, ó. Deus falou para ele, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, não é o Brasil, entende? Não é Minas Gerais, não é Bahia, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Rio Grande do Sul, casa de Israel, tinha endereço, casa de Israel, judeu, israelitas, entendeu? Era essa nação. E está escrito, sim, eu creio, está escrito, mas eu creio que já foi uma profecia inaugurada, acontecida, numa nação ali específica, e numa geração específica, e não para o resto do mundo, e não para a nação que está lá em Israel hoje, mas sim para a geração da época de Ezequiel. E aqui agora ele continua dizendo, eis que eles dizem, os ossos secaram-se e pereceu, a nossa esperança estavam de todo cortado. Aí pereceu a esperança, acabou a esperança deles. Estava fraca, estava morto espiritualmente falando. E aí Deus chama Ezequiel, entrega essa missão para Ezequiel, essa profecia, e mostra os ossos simbologicamente ali. Ele, vendo os ossos, fazendo comparação com a nação que estava naquela época. Entende? O povo começou a afastar de Deus, esquecer de Deus. Versículo 12, presta atenção. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, Deus ia pegar o povo que estava, se tivesse morto mesmo, corpo morto, Deus ia arrancar eles da sepultura, dar vida a eles, aqueles que eram mortos, depois de trabalhar para sobreviver, Deus ia entregar a terra para eles. É isso que está falando aqui no versículo 12. Versículo 13. E quando eu vos abrir a sepultura e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Olha Deus falando, quando você sair da sepultura, dessas covas que vocês estão mortos espiritualmente, que vocês vêm agora herdar a terra, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Entende? Deus falando para eles. Isso não é para nossos dias. Isso não é para um pastor entregar uma profecia na igreja para os irmãos. Não é para fazer uma pregação em cima disso. Isso aqui é uma narrativa. Uma narrativa que ficou escrito ali de um fato acontecido na geração de Ezequiel, que Deus manda ele, através dessa visão, acordar, um despertar aí naquela nação. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o farei e o cumpre, diz o Senhor. Olha aí, Deus vai arrancar um povo morto, um povo que está morto,
para cumprir uma profecia. Depois que esse povo, meu Deus, vai resgatar ele, pôr numa terra e colocar eles para trabalhar, para viver ali e saber que Deus é Deus, e agora eles viver pela fé, viver longe disso, meus queridos. E essa profecia não era para nossos tempos. Essa profecia não era para os mineiros, não era para os baianos, não era para os paulistas, os cariocas, os gaúchos, não era para a África, para a Itália, não era para a China, não era para... Era para Israel, era exclusivamente para aquela nação de Israel, entende? E por que, meus queridos, que os pastores hoje usam essas profecias, entrega profetadas, né, para todo lado da igreja, é sapateado. Uns dizem que se não tiver fogo não teve culto, outros falam em línguas estranhas e faz aquela confusão. Muitos por não conhecer. Eu não estou querendo passar uma mensagem para enfraquecer a sua fé. Não, meus queridos, longe disso. Eu estou tentando te mostrar que tem muitas coisas na Bíblia, né, que não é para nós, não é para nossas épocas. As profecias, entende? Jesus de Nazaré foi o cumpridor da lei. E aí vem Paulo, ele levanta Paulo para pregar os evangelhos da graça para nós, que nós temos que viver hoje e conhecer e viver é a graça, entende? Procura conhecer mais da graça, buscam conhecimento, estuda na sua Bíblia, que muitas vezes nós estamos lá num tempo religioso desse, a gente se sente pecador, culpado, umas profecias dessa, entende? Que não tem nada a ver. Lê aí na sua Bíblia, eu li aqui para você ver na minha, entende? Eu, graças a Deus que eu saí do sistema, eles me chamam de desengrejado, eles falam que eu estou longe de Deus, mas eu estou feliz, pelo contrário, eu aproximei mais de Deus, porque antes eu confiava naquele pastor, entende? Aquele pastor que entregava profecia falsa, carne ativada. Eu acreditava nele, entende? A ponto de qualquer coisa que acontecia, chegar no pastor e contar, expor minha vida para ele e ele expor para o resto da igreja, porque eu não conhecia a palavra. Esse véu que separava nós de Deus foi aberto, rasgou, ele foi rasgado de alto a baixo. Por que Deus abriu aquele véu? Para não precisar mais você de um homem intermediário, entende? E hoje não existe mais pastor, não existe mais profeta, entende? Através da morte e ressurreição de Jesus, ele nos aproximou do Pai. Ele fez nós ser o seu povo, co-herdeiro dele, através da morte. Se nós morremos com Jesus e ressuscitamos com ele, não há mais pecado, não há mais culpa em nós. Aquelas coisas velhas já passaram, entende? Então é essa a mensagem. Eu espero que essa mensagem, ao você assistir essa mensagem, esse vídeo, eu espero que você busque conhecer, entende? Busca conhecer. Mas muitos deles vai falar, se você não está na graça ainda, está no sistema, você vai chegar no seu pastor e vai falar, ah, mas eu vi o irmão Jailson falando isso, falando aquilo. Ele vai falar, não, esses caras aí é desengrejado. Eles vão fazer de tudo para não perder você por causa do seu dízimo, por causa da sua oferta, por causa do seu envelope, né, de campanha. Eles vão fazer de tudo para você não sair. Eles vão mostrar, tentar te convencer, porque é assim. O sistema religioso ele faz de tudo ali para você ficar, né, debaixo de uma guarda de homens que às vezes aquela pessoa
se for falar em pecado, é mais pecadora do que você. Que pelo menos você está tentando ir buscar ali a salvação, conhecer a Deus, resolver um problema na sua vida. E às vezes você confia naquela pessoa e ele está ali aproximando de você para tirar vantagem. É nesse sentido, meus queridos. Então é isso aí. Agradeça ao Pai. Desculpa. Agradeça ao Pai por essa oportunidade de estar gravando esse vídeo, né? Que nosso Deus possa estar presente na nossa vida cada minuto, né? Cada segundo. Que Ele possa nos afastar do mal, daquelas pessoas gananciosas, daquelas pessoas invejosas, que é o que mais tem, daquelas pessoas que aproximam de você para te empurrar num buraco, entende? Para ver a sua ruína, para depois ficar comentando, que o nosso Deus possa afastar dessas coisas ruins, porque as coisas ruins existem, mas existem por causa dos homens corruptos, maldosos, gananciosos, pessoa que vive na carne, pessoa que não busca viver as coisas do Espírito, entende? Então é isso, meus queridos, fica na presença do Pai, a mensagem de hoje é essa, agradeça a Deus por tudo, por estar presente comigo e estar com você, entende? Graça e paz, até um próximo vídeo, na presença do Pai. Até mais.